Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de História. Dessa vez nós vamos fazer a correção da atividade da última aula. Uma atividade sobre os povos da Mesopotâmia e do Egito, sobre o início da civilização, surgimento das primeiras cidades e as características principais dessas civilizações, que são muito antigas. Ok? Nós vamos ver aqui. Primeira questão, ela fala sobre Hammurabi, o rei mais importante do primeiro Império Babilônico, né? Rei da Babilônia, que era a capital da Mesopotâmia durante muito tempo, uma das cidades mais importantes, né, que unificou o Império, vários povos foram conquistados, e a Babilônia passa a ser então a capital desse império. O reinado de Hammurabi, o que mais chamou a atenção foi a elaboração de um conjunto de leis escritas, um código de leis, né, que é considerado o mais antigo da história da humanidade. É o código de leis escritas mais antigo. Antes dele, as leis existiam, mas eram orais, não eram escritas. E agora a lei realmente materializada em forma de documento surge com Hammurabi. É o famoso Código de Hammurabi. Esse código ele tinha como finalidade disciplinar a sociedade, aplicando penas, né, aplicando castigos para as pessoas que cometessem algum crime, alguma infração, algo que viesse prejudicar a sociedade, né, ou o Estado. Então era considerado um código muito rigoroso, que era baseado na lei de Talião, que tem como lema olho por olho, dente por dente. Ou seja, era um código em que a pena para o culpado ela era proporcional ao crime cometido, né, ao pé da letra, ou seja, olho por olho, dente por dente. Tal qual ele cometeu o crime, a pena seria proporcional, ou seja, na mesma gravidade, né, no mesmo nível do crime cometido. Aqui ainda está a primeira questão, a resposta correta é a alternativa A. Na segunda questão, nós temos uma questão da Unesp 2013, fala assim: na Mesopotâmia, todos os bens produzidos pelos próprios palácios e templos não eram suficientes para o seu sustento. Assim, outros rendimentos eram buscados na exploração da população das aldeias e das cidades. As formas de exploração eram principalmente duas: os impostos e os trabalhos forçados. Ok? Então vamos analisar essa questão. Temos aqui, né? Entre os trabalhos forçados a que o texto se refere, podemos mencionar, vamos lá, a resposta correta é a letra E. A obrigação de prestar serviço devida por toda a população livre nas obras realizadas pelo rei, como templos e muralhas. Quer dizer, os camponeses, né, as pessoas que moravam no campo, que trabalhavam, além de pagar o imposto referente
a produção, também eles tinham que prestar serviço como forma de imposto. Tinham que trabalhar nas obras do Estado para ajudar a construir templos, muralhas, barragens, né? Qualquer obra o Estado convocava as pessoas e durante a semana ele tirava alguns dias para trabalhar naquele serviço como forma de imposto, fazendo parte aí da organização da sociedade, né, lá na Mesopotâmia, pelos povos da Mesopotâmia. Então havia essa forma de cobrança de imposto. A população livre ajudava na construção das obras como forma de tributo, como forma de pagamento de imposto ao Estado. O Estado evitava gastar dinheiro contratando trabalhadores, porque essas obras geralmente elas precisavam de muita gente, porque eles não tinham a tecnologia que se tem hoje, né? Não tinha guindaste, não tinha veículos, não tinha energia elétrica, então era tudo manual. Por isso que havia necessidade de uma grande quantidade de pessoas, trabalhadores, né? Como o Estado ele tinha autoridade sobre todo mundo, então estipulou que as pessoas prestassem serviço em forma de imposto. Ok? Então a alternativa correta é a letra E, certo? Vamos para a terceira. E na terceira, nós temos uma questão da FUVEST, que diz assim: a partir do terceiro milênio antes de Cristo, desenvolveram-se nos vales dos grandes rios do Oriente Próximo, como o Nilo, o Tigre e o Eufrates, estados teocráticos fortemente organizados e centralizados, com extensão burocrática, com extensa burocracia. Uma explicação para o seu surgimento é, nós temos aqui a resposta correta na letra B, necessidade de coordenar o trabalho de grandes contingentes humanos para realizar obras de irrigação. Bem, esses estados, né, esses povos, eles construíram suas cidades bem próximas aos rios, porque como eles dependiam muito da agricultura, e a agricultura depende de água, eles precisavam dessa água. Mas mesmo assim, os rios nas enchentes banhavam as terras que ficavam nas margens. Para irrigar as terras mais distantes, eles tinham que construir canais de irrigação, obras, para levar essa água até o local do plantio. E aí precisava de muita gente, precisava de muitas pessoas. E para coordenar esse trabalho, era necessário um Estado forte, né? Um Estado com grande poder. E esses Estados, eles têm esse poder porque eles são Estados teocráticos. Eles justificam esse poder através da ideia de que o rei, o imperador, ou o faraó, ele é um deus. E as pessoas acreditam nisso e obedecem, né, com medo de serem castigadas. Então, o Estado teocrático é o Estado onde a política ela é justificada pela religião. O governante ele tem dois poderes, o poder político, que é temporal, e o poder religioso, né, que é atemporal. Ele junta as duas coisas, ele personifica os dois poderes na pessoa dele, né? Ele é um único homem, mas com dois poderes, que dá a ele, então, condições de comandar um grande número de pessoas, né, uma população grande, imensa, para realizar as obras que o Estado necessita. Então, por isso é que são Estados teocráticos, porque tem a ideia de que o governante
ele é um Deus, ele não é somente um homem comum, ele também é um Deus. E aí, como Deus, as pessoas obedecem. A alternativa correta é a letra B. Vamos agora para a próxima questão. Próxima questão nós temos a questão da VUNESP de São Paulo. Os estados teocráticos da Mesopotâmia e do Egito evoluíram acumulando características comuns e peculiaridades culturais. Os egípcios desenvolveram a prática de embalsamar o corpo humano por quê? Temos aqui a alternativa correta, o item C. Depois da morte, a alma podia voltar ao corpo mumificado. Então, o Egito, por ser um estado teocrático, a religião estava muito presente no dia a dia e também na política. Então, havia uma preocupação muito grande, né, com a vida após a morte. Eles acreditavam nisso. E acreditavam que o morto só poderia voltar a viver se o corpo ficasse completamente conservado, né, sem entrar em decomposição, sem ser mutilado ou danificado de alguma forma. Então, para que houvesse esse retorno da alma ao corpo, como eles acreditavam, eles desenvolveram, então, uma técnica de preservar o corpo chamada mumificação, né? Eles faziam a mumificação do corpo. O corpo era mumificado, virava uma múmia, né? Mas a múmia não saía andando por aí como mostra nos filmes. É apenas um corpo, uma pessoa que morreu, que fisicamente ele vai continuar sendo preservado, né, a sua forma e também a sua parte física não será desintegrada dentro de pouco tempo, né? Que eles colocam produtos naturais. Hoje em dia usa-se o formol para conservar o corpo. Naquele tempo usavam vários produtos naturais, retirados de plantas, óleos, essência. E não era fácil esse processo de mumificação. Durava até 90 dias, né? Acompanhado aí pelo sacerdote que fazia todo o ritual. Estava o livro dos mortos, né? Havia todo um processo. Mas quem geralmente passava pelo processo de mumificação eram os faraós e os nobres, né? Porque tinham condições de bancar tudo isso. Ok? Então, nós temos aqui a alternativa C como sendo a correta nessa quarta questão. Na quinta questão, nós temos outra questão da VUNESP, que diz assim: o novo Império Egípcio, entre os séculos XVI e XVII a.C., foi marcado por uma transformação que deu novo rumo temporário à vida religiosa da população. O faraó Amenófis IV impôs o culto ao único Deus, Atom, simbolizado pelo disco visível do Sol. Tebas deixou de ser a capital e os bens dos templos de Amon foram confiscados. A reforma religiosa teve caráter político, porque visava a limitar o poder dos sacerdotes. Alternativa A. Né? Nós sabemos que a religião do Egito era politeísta. Eles acreditavam em vários deuses, né? Amon, Anubis, Sete, Ísis, Osíris, né? Vários deuses.
E isso aí dava aos sacerdotes um grande poder, porque eles que comandavam o culto aos deuses e exploravam a população, cobrando impostos, taxas, e acumularam muitas riquezas. Mas o rei Amenófis IV, ele resolveu fazer uma mudança na religião, né? Ele tirou o politeísmo e adotou o monoteísmo, a crença num Deus único, chamado Atom. Inclusive, ele mudou o próprio nome dele, o nome dele, que era Amenófis, para Akhenaton, que quer dizer Atom está satisfeito. Mas essa reforma religiosa durou pouco tempo, porque como foi de encontro aos interesses dos sacerdotes, né, tirou deles aquela vantagem de cobrar impostos, de manipular a população, eles não ficaram satisfeitos e fizeram então a rebelião, teve lá um movimento e o rei foi assassinado. Não durou pouco tempo. Né? Após a morte dele, entrou seu irmão Tutankhamon, muito conhecido porque encontraram a sua tumba com muitos tesouros, né? Muitos objetos, a tumba, a tampa toda feita de ouro, com cristais, né? É uma relíquia que se encontra no museu. Então, mesmo que o Egito seja considerado politeísta, nós tivemos aí um pequeno espaço de tempo em que ele foi monoteísta. É uma mudança feita pelo rei Amenófis IV, mas durou pouco tempo e provocou a reação dos sacerdotes, né? E ele foi assassinado. Então, a resposta da quinta questão, nós temos aqui a alternativa A, ok? Então, muito obrigado pela atenção, pela participação. Até a próxima, né? Na próxima vamos dar continuidade com outro assunto mais relacionado à antiguidade oriental ou mesmo à antiguidade ocidental, né? Então, muito obrigado a todos e até a próxima.